Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto, amando as crianças e fazendo-se como elas. Eu não escrevi esse texto consta lá do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu leio com os irmãos o texto e conto aquilo que eu entendi. Bom, isto dito, podemos iniciar orando. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção, que tu possas falar ao nosso coração, que nós possamos realmente colocar em prática aquilo que tu estás nos dizendo. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados. Permaneça conosco, pois precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto de hoje é Marcos, no Novo Testamento, né? Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. E diz assim: Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Bom, irmãos, então hoje é o dia da criança, né? Comemorado o dia das crianças. E o texto faz essa referência. O versículo base é o 15, que diz assim: digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, esse texto foi escrito pelo pastor Leandro Ferreira. E ele começa comentando exatamente isso, que hoje se comemora o Dia das Crianças. Então, que é sempre muito relevante a gente ficar refletindo sobre a importância da criança em nossas vidas e como que a gente deve zelar por cada uma das crianças, né? Também é necessário que a gente reflita sobre a sua pureza como exemplo para a nossa vida cristã, porque Jesus nos ensinou assim. Então, o pastor Leandro diz que ser criança faz parte da vida de todo ser humano. E viver bem a infância consiste em algo essencial para o desenvolvimento da pessoa. Então, o que acontece? O adulto vai refletir as realidades que ele viveu quando era menino, quando era menina, né? Na sua época de criança. Então, por isso que a gente precisa cuidar com excelência de nossas crianças. Então, isso é uma tarefa, assim, muito importante, é primordial, principalmente na família cristã e da Igreja de Cristo. Então, meninos e meninas devem ser criados com amor, respeito, disciplina e no caminho do Senhor. Eles devem ser tratados como crianças em essência, não como pequenos adultos, né? Porque você às vezes observa muitas crianças, elas parecem adultinhos, né? Hoje é muito comum você ver nos salões de cabeleireiro aquelas crianças 5, 6 anos já fazendo escova, alisando o cabelo, fazendo progressiva, ou então, principalmente as meninas, né, maquiadas, enfim, e os meninos fazendo aqueles gestos de quem namora, enfim, né? Porque muitas vezes o adulto reforça essa, essa, essa questão assim de ser adulto, né? Como se fosse engraçado. Então, a gente não deve tratar nenhuma criança como um pequeno adulto, deve dar a ela a idade que ela tem. Então, nosso olhar precisa enxergar os pequeninos em suas próprias necessidades. Então, logicamente que as crianças da minha época não são as mesmas crianças de hoje, né? Na minha época as crianças eram bem tolinhas, até os bebês, né? Hoje o bebezinho já nasce com o dedinho assim, ó, no celular, né? Então nós temos que zelar também por isso, né? O tempo que a criança vai ficar no celular,
o tempo que a atividade dela deve ser direcionada para uma coisa, para outra, enfim. Então, voltando aqui ao texto, Jesus amou as crianças e a gente tem que fazer do mesmo jeito. Ele não somente ama, mas também a gente não somente deve amá-las, mas também nos tornar como uma delas para entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Então, isso significa possuir a mesma pureza que uma criança tem, uma pureza espiritual, e a mesma pureza em nosso pensar, falar e agir de uma criança. Então, logicamente que é uma tarefa difícil, né? Porque a gente vai crescendo e vai amadurecendo em vários aspectos e vai perdendo muito da pureza de uma criança. Mas, como termina o texto aqui, se trata de um mandamento do Senhor para a nossa conduta cristã. Então, agora nos meus comentários, eu queria dizer para os irmãos que eu tive certa dificuldade, eu passei o dia todinho pedindo, pensando, Senhor, o que é que eu vou falar hoje? Já que recentemente nós tratamos do assunto, né, das crianças, como ser como uma criança para entrar no reino dos céus. E recentemente nós concluímos que nós devemos ser como uma criança, mas não ser uma criança no sentido de que ficamos com mimimi, com meninices, né? Nós temos que ser maduros espiritualmente, mas termos o coração como o de uma criança. Então eu pensei, eu acho que eu já esgotei este assunto, né? Mas hoje, agora à noite, me ocorreu o seguinte, que Jesus considerava as crianças de uma forma bem importante, né? Inclusive ele fala, olha, eu quero acolher, não é para repelir as crianças, deixa elas vir ter comigo aqui. Então, no versículo 16, só relembrando, né? Ele diz assim, então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, você vê que Jesus acolhe, ele abraça, ele abençoa as crianças. Então, se você for olhar lá em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus usa como exemplo a humildade, a pureza, a alegria, a esperança que essas crianças trazem para nós, os adultos. Então, são esses tipos de qualidade que nós temos que manter em nosso coração para que nós possamos herdar o reino dos céus, né? Então, assim, mas é importante dizer que as crianças, elas precisam ser muito bem cuidadas. Elas não podem ser entregues aí ao cultivo da vida espiritual sem uma orientação. Nós precisamos orientá-las. Porque eu fiquei pensando assim, naquela época, né, o texto diz o quê? Que as crianças queriam chegar perto de Jesus e os discípulos estavam impedindo. Mas e hoje? Como isso se aplicaria? Como é que hoje nós impediríamos das crianças se aproximarem de Jesus Cristo? E refletindo nessa questão, eu pensei que muitas vezes nós criamos vários obstáculos para que as crianças não cheguem a Jesus Cristo. E um deles que me ocorreu é o seguinte, nós não temos muitas vezes coerência. Então, na igreja somos uma pessoa, muitos de nós somos santarrões, né? Amém, glória a Deus. Mas quando chegamos em casa, nós gritamos, não temos paciência, muitos de nós falam palavras de baixo calão. Então a gente acaba criando obstáculo, porque a criança ela tem uma sensibilidade e ela vê essa nossa incoerência. Que nós somos uma pessoa na igreja e somos outra pessoa fora dela, né? Então, assim, dessa forma a gente acaba deixando de transferir o caráter de Jesus Cristo para as nossas crianças. Nós estamos impedindo que elas cheguem até Jesus. Por quê? Porque somos incoerentes, né? Então a gente acaba criando tropeços para que as crianças cheguem a Jesus. Muitas vezes elas nos vêm mentir, enganar, a criança está sempre atenta, né?
E a gente tem que tomar cuidado o quê? Para que ela não reproduza os nossos comportamentos, né? Então, a gente não deve ser maledicente, rancoroso, ter ciúmes, avareza, cobiça, vingança e outros tantos sentimentos que a criança vai observando, né? Então, a gente muitas vezes fala mal dos irmãos à mesa, fala mal do pastor, ou é maledicente em relação aos vizinhos, ou alguém vem pedir alguma coisa na nossa casa e nós dizemos que não temos, ou então pedimos que fique quieto para a pessoa achar que a gente não está, ou manda a criança dizer, não, minha mãe não tá, minha mãe não chegou. Então, tudo isso a criança vai observando e tudo isso pode se tornar um empecilho desta criança chegar a Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado e procurar criar um ambiente para todas as crianças, né? Principalmente os da nossa casa, das nossas famílias, mas um ambiente que seja feliz, alegre, né? Que traga paz, paciência, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão, autodomínio. Porque a criança vai observar isso e vai ver como é bom, como o Espírito Santo nos completa, nos enche e nos transborda. E ela vai querer para a vida dela esse mesmo Jesus, porque ela vai ver em nós uma pessoa bacana, uma pessoa que ela gostaria de ser, e assim nós vamos deixando ela livres para se aproximar de Jesus Cristo. Então nós temos que ficar atentos e temos que educar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos bisnetos, para que eles possam ver Jesus em nós e se aproximar de Jesus, porque Jesus diz para a gente não impedir que eles se aproximem dele. Então, irmãos, eu acho que são duas grandes verdades que ficam aqui. Primeiro, nós temos que ter o coração puro, o coração que acolhe, abraça e abençoa como Jesus Cristo, para que a criança não seja impedida de chegar até Jesus. E temos que ter no nosso coração puro, humilde e manso, para que nós possamos, através de Jesus, chegar no reino dos céus. O nosso manancial termina hoje assim, ó. Ame as crianças, cuide dos pequeninos, em casa, na igreja e pelo mundo. Viva em humildade cristã, como uma criança. Isso é essencial. Bom, irmãos, então eu me despeço aqui, né? Com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, um abração para as crianças que são crianças e as crianças como nós que somos adultos, e a nossa palavra de ordem que é saudades.